Vamos para a questão 4 do simulado do SSA2. Temos aqui um texto de Carolina Maria de Jesus, escrito na década de 50, chamado Quarto de Despejo. Esse texto na verdade não é o texto dela, né, mas é sobre o texto dela. O texto dela, Quarto de Despejo, é um diário que ela produziu, publicou, ficou famoso esse diário, né, e é muito frequentemente utilizado em provas. Então, vale a pena porque desse tipo de gênero, né, de diário, é um dos que mais se aproveita em provas. Sem contar que é uma denúncia da realidade, então vale a pena ser lido também. Aqui, sobre o texto dela, vamos ver o que diz a questão e esse trecho aqui, esse texto, mas eu queria logo dar uma olhadinha no enunciado, só para a gente ler de forma direcionada o próprio texto. Identifica-se como objetivo do fragmento extraído da quarta capa do livro Quarto de Despejo, né? Então, a ideia é entender o objetivo, entender que isso é um fragmento extraído da capa, né? Não é a capa da frente, tá? Do livro Quarto de Despejo. E para você saber o objetivo de um texto, você não encontra escrito esse objetivo, né? Você tem que deduzir pelo próprio texto que o objetivo é esse. É um dos critérios de interpretação mais importantes de qualquer prova, certo? Então, o critério de interpretação, propósito, objetivo, intenção comunicativa do texto é muito requisitado em provas. Como é que você estuda isso? Veja, você estuda gêneros textuais ou gêneros discursivos, certo? Ao estudar esses gêneros discursivos ou textuais, você vai entender que é muito importante para cada gênero, como por exemplo, infográfico, propaganda, anúncio publicitário, poema. Para cada gênero, você precisa entender que existe um objetivo pré-determinado. Quando você escolhe um gênero para produzir, você já tem em mente para que ele serve, né? Qual é o propósito comunicativo dele. E você o escolheu justamente porque o seu propósito comunicativo é compatível com aquele gênero, tá bom? Então vamos lá. Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Esse texto, isso aqui não é o nome da autora desse texto que você vai ler aqui, tá? Vamos lá. Do Diário da Catadora de Papel, Carolina Maria de Jesus, surgiu este autêntico exemplo de literatura verdade, que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. Veja, é um diário, é o relato de um cotidiano. É exatamente isso que o diário faz. O gênero, né, tem essa característica. Agora, a questão não quer saber qual é o propósito do livro Quarto de Despejo, quer saber qual é o propósito desse texto que fala sobre o livro Quarto de Despejo, né? Então, com uma linguagem simples, esse aqui, ó, falando sobre a linguagem do livro, esse trecho, mais contundente e original, a autora comove o leitor pelo realismo e pela sensibilidade na maneira de contar o que viu, viveu e sentiu durante os anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, com seus 3 filhos. Ao ler este relato, verdadeiro best-seller no Brasil e no exterior, você vai acompanhar o duro dia a dia de quem não tem amanhã. Isso aqui é uma linguagem um pouco conotativa, quem não tem futuro, não tem amanhã. Perceba que existe também aqui uma marca de interlocução, que é um recurso no qual o autor de um livro se dirige ao leitor. Pode ser um recurso de adesão, pode ser um recurso de persuasão, pode ser um recurso de uma estratégia de envolvimento do leitor. E vai perceber com tristeza que, mesmo tendo sido escrito na década de 50, este livro jamais perdeu a sua atualidade. Tanto esse texto está no livro que ele fala assim, ó, este livro, né? Este é um indicativo de quem está próximo de alguma coisa. Então, este livro é porque ele está no livro, né? E o próprio enunciado diz que estava no livro, na quarta capa do livro Quarto de Despejo. Qual é o objetivo desse texto que você acabou de ler? Faltou o acento aqui, ó.
Qual é o objetivo desse texto que você acabou de ler? Retomar trechos da obra. Ele nem retoma, ele fala sobre, mas ele não reproduz, recupera trechos, não cita, né, entre aspas, lá, discurso direto, ou também não cita em discurso indireto trechos da obra. Resumir o enredo da obra. Apenas ele diz que é um diário de uma vida sacrificada, mas ele não fala, por exemplo, que ela saiu de um lugar, que ela morou em um lugar. Só fala que ela morou no Canindé, mas isso não é o suficiente para resumir o enredo, né, da obra. Até porque não é uma obra de ficção, né? É o enredo da vida real, digamos assim. Não é só para resumir o enredo da obra que serve aquele texto. Destacar a biografia da autora. A biografia da autora seria até o enredo da obra, nesse caso, mas ele fala apenas que ela teve 3 filhos e viveu, fala um pouquinho, né? Mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui. Analisar a linguagem da autora. A gente viu aqui, ó, né, uma linguagem simples, mas contundente e original. Agora, o texto não é todo sobre a linguagem, não é sobre isso, não é o objetivo do texto. O objetivo é algo muito central, é algo que é retomado, recuperado ao longo do texto. Na verdade, essas 3 coisas são um pouco feitas, porque o objetivo é esse aqui, ó. Falando um pouco da linguagem, da biografia da autora e do enredo, esse texto visa convencer o interlocutor a ler a obra, tanto que tem um recurso de interlocução para aumentar o interesse do leitor, a adesão do leitor. Então, fala-se um pouquinho da obra justamente para que ela seja adquirida, lida, comprada, né, como um objetivo central do texto, tá certo? Resposta da questão, letra E.